Bom dia, pessoal! Bom, dependendo do horário que vocês estão me vendo, é bom dia, boa tarde, boa noite, aí vocês têm que adaptar. Então, gente, eu tô ainda aguardando aí chegar o meu cavalete que eu encomendei pra poder estar fazendo uns vídeos legais aí pra vocês. Mas é o seguinte, hoje eu queria conversar com vocês sobre uma coisa importante que foi uma dúvida de uma pessoa conhecida e eu acho que de repente pode ser uma dúvida que vocês também tenham, né? Nossa, tá dando um brilho aqui. Então é o seguinte, eu vou falar sobre esse assunto, né? Que foi uma grande dúvida de uma conhecida. Ela estava muito triste, o pai dela está com Alzheimer e ele já não se recorda dela, né? Não se lembra mais dela. Ela se sente muito triste por isso. E ela tá tendo um grave problema agora, porque ele cisma que quer ir embora para casa dele. E ele mora com ela, né? Ele está na casa dele, mas ele quer ir para casa dele. Aí ela falou: "Ah, passei numa consulta com o médico, tal, o médico alterou uma medicação, mas eu que tinha um monte de pergunta para fazer e não dá para fazer porque o médico atende a gente normalmente com um pouco de pressa, né? Eles têm muito trabalho, o tempo é pouco, não dá para ficar conversando." E ela falou: "Como você já tem bastante experiência nessa área, eu queria tirar umas dúvidas." Falei: "Ah, pode perguntar tudo que eu souber, né? Eu posso passar para você. Eu não sou médica, mas graças a Deus eu tenho bastante experiência nessa área. Eu procuro sempre me inteirar, eu tô sempre fazendo algum cursinho, assisto palestras, se tem alguma coisa legal sobre saúde, na internet eu também procuro me inteirar sobre isso, alimentação para idoso e todos os tipos de, de, de alimentação em geral, né? Para vários tipos de problema. Enfim, eu assisti várias palestras sobre Alzheimer, então eu procuro sempre estar me inteirando sobre os assuntos referentes à saúde, principalmente saúde do idoso. Enfim, ela estava muito triste por causa dessas condições que o pai dela se encontra. E ela queria saber se isso tem reversão, se ele vai melhorar, se ele não vai melhorar. E por que que ele está querendo ir embora para casa dele. As notícias não são muito boas. Porque o Alzheimer, ele não retrocede. Ele estaciona por algum tempo, mas não vai retroceder. Só tende a aumentar. Ele só vai piorar. Ele vai passando do estágio 1 para o estágio 2, estágio 3. E o último, que normalmente é o terminal, é o estágio 4, que é o mais triste de todos. Afinal, é o último, né? Mas enfim, como funciona? Como funciona essa doença? É o seguinte, ela age diretamente no cérebro, né? O nosso cérebro é como imagine um arquivo, uma gaveta de arquivos. Você abre a gaveta, tem várias pastas. A última pasta é a pasta de hoje, que é de trás para frente, né? Então, do passado para o presente. A última pasta é a de hoje. Essa pasta é a primeira a ser esquecida. O cérebro vai eliminar essa pasta. Ele vai se lembrar do que aconteceu ontem, a semana passada, o mês passado, mas o de hoje não. Indo um pouco mais além, ele vai se esquecer da semana passada e vai lembrar do mês passado. Tudo que aconteceu do mês passado para cá, ele já não lembra mais. Então, ela vai eliminando pastas da frente para trás, do hoje para o passado. Dependendo do estágio que a pessoa se encontra, ela já começa a se esquecer de tudo que aconteceu nesse ano. Então, ela se lembra do ano passado, mas esse ano não. Esse ano para ela não aconteceu. Depois 2 anos ou 3 anos para trás, ela lembra. Dali para frente, ela não lembra. Então, como funciona isso?
aos poucos ele vai se esquecendo de tudo que está para o futuro. Ou seja, o filho mais novo, que foi o último a nascer, ele vai ser o primeiro a ser esquecido. Depois o do meio, e depois o mais velho. Tudo o que aconteceu naquele período dali pra frente, ele não se lembra. Gente, e não é frescura, é a doença, é assim mesmo que funciona, tá? Então, não fique triste, tenha muito carinho, paciência, porque isso faz parte, tá? Ele realmente se esqueceu, ele não lembra. Então, o que está acontecendo com essa pessoa específica, né, da nossa conversa? Hoje, que ele quer ir embora para casa dele. Ele não se lembra mais dela, né? Ela é uma desconhecida para ele. Ela não é uma filha, ela é uma desconhecida. Ele, provavelmente, ele tá se lembrando de 30 anos atrás ou mais, que foi a época em que ele conheceu a esposa, namorou, noivou, casou, se mudou para uma casa, né? Não tinha filhos. Então, todos os filhos para ele são estranhos, pessoas estranhas. A casa que ele morava quando ele casou não era essa, era outra casa. Então, na cabeça dele, essa casa que ele tá hoje, ele não conhece. Então, ele tá numa casa estranha, com pessoas estranhas. Ele começa a ficar apavorado, porque a casa dele é aquela que ele se lembra. Só que aquela casa hoje não existe mais. Mas na cabeça dele, aquela é a casa dele, não essa que ele está. Então ele quer ir embora. Ele quer ir embora para casa dele. Aí você vai ter que ter muita paciência, conversar. Não adianta você explicar para ele que aquela não é mais a casa dele, que a casa dele é essa, porque ele não vai entender. Então, que ele está aqui nessa casa, que ele é muito querido nessa casa, pode ficar à vontade, que todos estão ali para ajudá-lo, entendeu? E ele vai se conformando com isso. Ou seja, ele não tá feliz, mas ele tá se conformando, porque as pessoas tratam ele bem, ele tá bem. E, enfim, daí pra frente, na cabeça dele, só para trás. Então ele vai se esquecer de tudo, de tudo. Até ele chegar no estágio que ele já não se lembra nem como faz para ir ao banheiro. Então ele vai começar a fazer as suas necessidades na roupa, porque ele não lembra mais como é que é ir no banheiro. Ele nem sabe onde é o banheiro, né? E se tem que ir no banheiro para fazer alguma coisa, porque ele não lembra mais disso. Então ele vai fazer na roupa. Até chegar ao estágio que ele não lembra mais como é que faz para comer. E aí é o último estágio. É onde você vai ter que dar comida na boca, explicar que ele tem que mastigar antes de engolir, sabe? Mas, enfim, não vamos chegar nesse limite, né? Porque, graças a Deus, entre aspas, não são todos que chegam a esse estágio. Alguns, infelizmente, vão embora antes, né? Na verdade, chega a ser uma bênção deles não terem que passar por esse tipo de coisa, porque é muito, muito triste, tanto para ele quanto para as pessoas que estão ao lado dele, que muitas vezes pode até saber que é assim que funciona, mas o coração é duro de aguentar. É muito triste mesmo. Porque quando você vê um bebê fazer as necessidades na fralda, é uma coisa normal, natural. Mas quando você vê um adulto tendo que fazer assim, como se fosse um bebê, é muito triste. Mas enfim, gente, é isso, tá? Quem estiver passando por esse tipo de coisa, tenha paciência, muito carinho e entenda que é assim mesmo que funciona e que eles precisam de todo o seu apoio. Enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem qualquer tipo de dúvida que eu possa responder,
pode perguntar aí nos comentários, eu vou ficar muito feliz, eu leio sempre os comentários, eu respondo todo mundo, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo a todos, e se você gostou e espera mais algumas coisas interessantes, por favor, deixa o seu joinha aí pra mim, que eu agradeço de montão. É uma forma de vocês agradecerem aí pelo tempo que a gente dispõe, né? Pra estar aqui explicando algo que vocês tenham alguma dúvida. Então, beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Bora cuidar?